Retrospectiva 2023, retrospectiva jurídica, né? Claro, não vou falar aqui dos fatos, dos acontecimentos, mas das novidades em termos de legislação e de jurisprudência. Nesse vídeo, nós vamos falar das leis penais que inovaram o mundo jurídico em 2023. Eu tô gravando dia 20 de dezembro. Pode aparecer coisa nova. Se aparecer, eu gravo outro vídeo, tá ok? Por enquanto, eu vou gravar aqui as alterações legislativas em matéria penal desde janeiro de 2023 até hoje, 20 de dezembro de 2023. Então, vamos lá. Só uma coisinha. A maioria dessas leis, se não todas, mas a maioria, eu já fiz vídeos específicos explicando profundamente aquela lei. Então a ideia desse vídeo é de fato fazer um apanhado geral, uma retrospectiva para você se lembrar, planilhar, ajustar o teu material, atualizar o teu material. E se você quiser aprofundar numa dessas leis, eu vou deixar aqui linkado nesse vídeo os outros vídeos aqui do canal em que eu comento mais profundamente cada uma dessas leis. Muito bem, então vamos nessa. Olha só, o ano de 2023 já começou com uma lei muito importante, dia 11 de janeiro de 2023, uma lei muito importante. Eu acho que em matéria assim geral, essa é a lei mais importante dessas 5 aqui leis penais de 2023. Aliás, só fazendo um parênteses, você viu que 2023 não foi um ano assim de alta inflação legislativa, né? Pelo menos não em matéria penal, não houve assim tantas novidades. Mas essa primeira eu acho que é a mais importante de todas as novidades. Essa lei tem um vídeo a respeito dela no canal, ela é a Lei 14.532, ela é de 11 de janeiro de 2023, ela entrou em vigor na data da sua publicação. E que lei que é essa? Você vai se lembrar, tem um vídeo no canal aqui a respeito dela. Ela é aquela lei que muda a questão da injúria racial. Lembra, ela muda, ela tem alguns aspectos, mas eu vou destacar aqui 2 aspectos fundamentais. Aliás, 2 aspectos que eu acho que são os que mais alteraram realmente, os que mais modificaram o mundo jurídico. O primeiro foi essa alteração no tipo de injúria racial. O que acontecia? Antes da entrada em vigor dessa lei, você lembra que havia uma forma de injúria está no Código Penal, no artigo 140. Você lembra que o crime de injúria, ele tinha uma forma qualificada, lá no artigo 140, parágrafo 3º, uma forma qualificada, quando eu, para ofender, para menosprezar, para aviltar, para humilhar, eu usava elementos de raça, cor, etnia, religião, procedência, condição de pessoa idosa e deficiente. Então, quando eu usava para ofender, para humilhar, um desses 7 itens, raça, cor, etnia, religião, procedência, condição de pessoa idosa ou deficiente, a minha injúria, cuja pena na forma simples é bem baixa, uma pena de 1 a 6 meses, ela passava a ser de 1 a 3 anos de reclusão, 1 ano a 3 anos de reclusão. Pois bem, o que aconteceu com essa lei 14.532? Dentre outras coisas, a principal coisa que ela fez, a principal alteração que ela promoveu foi a seguinte: o tipo penal de injúria racial, a injúria em virtude de raça, cor, etnia ou procedência, passou a constar da Lei Antidiscriminação, da Lei 7.716 de 89. Então, esses 4 itens passaram a configurar um tipo de injúria dentro da Lei Antidiscriminação. Esse aqui que ficou o texto: olha, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 anos. Portanto, além de ter mudado a tipificação, a injúria em relação a esses 4 itens não pertence mais ao Código Penal, e sim à Lei Antidiscriminação. Trata-se de uma novatio legis impeius, que não retroage. Por quê? Porque a pena que é maior do que a pena lá
do Código Penal. Mas então a injúria preconceituosa do Código Penal terminou? Não. A injúria preconceituosa do Código Penal continua existindo, mas agora ela só diz respeito àquilo que, digamos assim, que esse tipo penal não cobriu. Então ficaram ali na injúria do Código Penal religião, condição de pessoa idosa ou deficiente. Religião, condição de pessoa idosa ou deficiente. Então isso foi uma alteração muito importante promovida por essa lei 14.532. A outra alteração muito importante, a lei 14.532 criou algumas figuras qualificadas lá do artigo 20 da lei. O artigo 20 já existia, mas criou qualificadoras específicas. Mas uma coisa que eu reputo de suma importância foi essa introdução do artigo 20C, que diz o seguinte: na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer tratamento ou atitude dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Nós estamos falando aqui não mais do crime de injúria racial, mas do artigo 20 e dos outros tipos penais como um todo contidos nessa lei, e é uma importante diretriz de interpretação que eu pessoalmente sempre utilizo nos meus raciocínios jurídicos. É pensar, puxa, será que se eu inverter aqui a raça, se eu inverter a cor, o tratamento dispensado seria o mesmo? Esse é um exercício eu acho muito útil e que a lei agora tornou, digamos assim, uma norma, né, legislativa. Então esse artigo 20C também é de grande importância. Só para a gente finalizar aqui de falar dessa lei, veja lá como ficou a injúria do Código Penal. A injúria do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, continua existindo, mas agora ela se refere à religião ou condição de pessoa idosa ou deficiente. Isso é importantíssimo, essa diferenciação, essa modificação no crime de injúria racial e injúria preconceituosa. Isso é importante para quem milita, isso é sumamente importante para quem está estudando, isso vai bombar em prova e concurso. Pois bem, vamos passar para a próxima alteração legislativa. A próxima alteração legislativa foi em abril e está lá na lei 14.550. Essa lei é uma lei que eu também tenho um vídeo sobre ela. Desculpa botar e tirar o óculos, mas que eu coloco o óculos e dá um reflexo maluco e incomoda, se incomoda a mim, imagina você, né? Então por isso que eu fico nesse bota-tira de óculos. Vamos lá. Essa lei 14.550 tem um vídeo que é campeão de views aqui no canal, que é uma alteração muito importante na sistemática das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Tem um vídeo que eu detalho essa mudança e aqui a gente vai fazer uma retrospectiva, recordar é viver. Então o número da lei é 14.550, ela é do dia 19 de abril de 2023 e ela basicamente alterou o artigo 19, que é o artigo das medidas protetivas lá da Lei Maria da Penha, estabelecendo ou introduzindo nesse artigo 3 parágrafos que dizem o seguinte. O primeiro parágrafo diz que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão sim ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco. Então esse parágrafo 4º, ele diz o seguinte, ele diz que a regra é que se acredite na palavra da vítima neste primeiro momento. Aliás, eu tenho um vídeo também sobre estándar probatório e crimes de gênero. E o estándar probatório, o nível de prova, ele vai mudando ao longo do processo. O nível de prova que o juiz tem que ter para conceder uma medida protetiva, que é uma medida preventiva, é muito menor do que o nível que o Ministério Público tem que ter de convicção para oferecer uma denúncia, que obviamente é muito menor do que o nível que o juiz tem que
ter para condenar alguém criminalmente. Então o estándar, o nível de prova é diferente. Mas essa é uma mudança importante e tem outras igualmente importantes. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência ou do ajuizamento de ação penal civil, da existência de inquérito, registro de boletim de ocorrência. Então, o parágrafo 5º, ele deixou claro que as medidas protetivas têm uma natureza autônoma. Se houver um processo criminal, elas podem até ser apensadas, mas elas têm uma natureza autônoma. Eu posso nem querer o processo criminal, eu só quero que a pessoa se afaste de mim, eu só quero que a pessoa me deixe em paz. Elas têm uma natureza autônoma e hoje isso está claro. E a última modificação, que é muito importante, tem sido muito utilizada na vida prática, é que uma vez que elas são autônomas, elas também persistem enquanto persistir o risco, a integridade física, psicológica, ou seja, elas não têm prazo. Porque o que acontecia era uma coisa muito pitoresca. Das duas, uma. Ou o juiz fixava um prazo para medida protetiva, né, e daí você tinha que requerer de novo, ou ele não fixava um prazo, mas a medida protetiva ficava vinculada à ação penal, como uma medida, por exemplo, de prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é uma cautelar e fica vinculada ao processo penal. Significa que terminou o processo penal, o réu foi absolvido, acabou a preventiva, terminou o processo penal, o réu foi condenado, também acaba a preventiva, também acaba, porque aí a pessoa vai cumprir pena, não é mais preventiva. O raciocínio das medidas protetivas era o mesmo. Então era uma coisa bem estranha, e eu diria até bizarra, o fato de que tinha protetiva o processo inteiro. Quando terminava o processo e transitava em julgado, a protetiva caía. A protetiva cai, o réu é condenado e a protetiva cai. E a questão é que muitas vezes o réu não era condenado a uma prisão, ele era condenado, por exemplo, com direito a sursi, mas a protetiva caía automaticamente como se ela tivesse vinculada ao processo penal. E ela não está, ela não tem prazo. Ela perdura enquanto perdurar a situação de risco. Isso ficou claro hoje, isso tem sido muito importante na prática e também vai bombar em prova, em concurso. Pois bem, eu vou passar agora para a próxima lei, a Lei 14.562. Ela também é de abril, veja que abril aí bombou de lei penal, foram duas, uma falando de medida protetiva e a próxima lei, que é a 14.562, também tem vídeo no canal. E ela também tem uma altíssima probabilidade de ser cobrada aí nos próximos períodos, no próximo ano, enfim. Ela é aquela lei, vamos ver se você se lembra dela. Ela é aquela lei que altera o artigo 311. O artigo 311, que é aquele artigo de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alteração de sinal identificador. Sempre houve muita discussão do que era sinal identificador, se era só alteração do chassi ou se uma alteração da placa poderia ou não ser incluída, o que era a definição de veículo automotor, qual era a abrangência desse tipo penal, e agora várias dúvidas foram esclarecidas. Para o bem ou para o mal, eu sempre acho que segurança jurídica é um valor importante. Então, ainda que muitas vezes eu não goste de determinadas alterações legislativas, eu de minha parte acho melhor que nós tenhamos uma lei clara, ainda que eu não goste dela, mas que todos saibam e respeitem, bem ou mal, do que nós tenhamos lacunas que possibilitam uma loteria, né? Você entra no processo, olha, se cair na vara tal vai ser assim, se cair na vara tal vai ser assim, você conversa com a pessoa que está ali te constituindo e você não tem o que dizer, porque pode ser isso, pode ser aquilo. Então, houve aqui a solução de várias dúvidas. Então, olha só, como é que ficou o artigo 311? Como é que ele foi alterado? É uma lei alteradora, né? Que alterou o artigo 311. Como é que ele ficou? Ele ficou o seguinte: alterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação. Então agora ficou claro. Eu sempre fui, tenho uma tese contrária, eu sempre defendi uma tese contrária, dizendo que placa não era sinal identificador. Bem, agora está claro, para o bem ou para o mal está claro.
ou qualquer sinal identificador de veículo, e aí não é mais apenas o veículo automotor, é o veículo elétrico, híbrido, reboque ou semi-reboque. Tudo isso está incluído agora dentro do tipo, bem como de seus componentes ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Então houve um alargamento do tipo penal. Trata-se evidentemente de uma novatio legis também impeius, que não retroage, não se aplica a condutas praticadas antes da sua vigência. Então a gente vai ter que trabalhar aí com esses dois cenários normativos, os crimes praticados antes do dia 26 de abril de 2023 e os posteriores a 26, as condutas, né, anteriores e posteriores, mas também é uma mudança importante. Tem vídeo aqui no canal especificamente sobre ela. Muito bem, né? Tem outras alterações, mas eu não vou entrar no detalhe de todas as alterações, porque já tem um vídeo detalhando. Aqui a nossa ideia é mesmo fazer uma retrospectiva daquilo que é mais importante. Então, a Lei 10.562, tá anotando aí o que você vai ter que verificar aí no teu material? Você vai ter que verificar a Lei 14.532, 14.550, 14.562. A Lei 14.688, ela não tem um vídeo no canal a respeito dela. É uma lei bastante extensa e que muda muitas coisas no Código Penal Militar, né? Eu até pensei em gravar um vídeo a respeito dessa lei, mas não o fiz. Confesso que estou em dívida aqui, porque ela é uma lei muito extensa, ela muda muita coisa no Código Penal Militar. Como o foco aqui não é propriamente direito penal militar, né, embora a gente possa também falar um pouco dele, não é o foco, eu acabei não gravando um vídeo sobre essa lei, mas eu quero dar destaque para uma questão específica dessa lei, que aí sim poderia ser cobrado, entendo, em qualquer tipo de concurso. É importante também para a vida prática, que é o seguinte: o Código Penal Militar, ele traz tipos penais que são, digamos assim, paralelos, são equiparados, equivalentes a tipos penais do Código Penal comum, né? Por exemplo, nós temos ali o homicídio qualificado no Código Penal e temos o homicídio qualificado no Código Penal Militar também. Dependendo da situação em que esse homicídio é praticado, ele pode cair tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar. A gente tem uma série de crimes que são, digamos assim, clones. Eles são irmãos gêmeos, eles estão tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar. Qual que foi, o que essa lei alterou? E dentre as milhares de alterações que ela promoveu no Código Penal Militar, qual é a alteração aqui que me interessa? Ela alterou, gente, a lei de crimes hediondos. Ela alterou a lei de crimes hediondos dizendo o seguinte: olha, o artigo 1º da Lei 8.072, Lei de Crimes Hediondos, passa a vigorar com acrescido do seguinte inciso, esse inciso 6. Os crimes previstos no Decreto-Lei 1001, né, que é o Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º dessa lei. Ou seja, todos os crimes do Código Penal Militar que forem irmãos gêmeos de crimes previstos no Código Penal normal serão também considerados hediondos, porque a gente tinha uma situação muito também bizarra, muito anômala, em que se aquele crime fosse praticado e incidisse o Código Penal, ele era considerado hediondo. Mas se a mesma conduta fosse praticada, mas incidisse o Código Penal Militar, por estarem presentes as circunstâncias do artigo 9º, incidisse o Código Penal Militar, ele não era considerado hediondo, portanto ele tinha um tratamento mais benéfico. Então acabava que os crimes, embora absolutamente idênticos, o do Código Penal, que eu estou chamando de comum, e o do Código Penal Militar, o do Código Penal Militar acabava tendo um tratamento no final do dia mais brando, porque ele não era catalogado como crime hediondo ou equiparado, portanto não tinha todo aquele tratamento mais gravoso, e agora essa anomalia foi corrigida. Então o que eu quero aqui dar destaque é para essa alteração da Lei de Crimes Hediondos, beleza? E nossa última alteração, na verdade, ó, tô aqui
invadindo a matéria do querido Madeira, porque é processo penal, houve uma alteração do Código de Processo Penal, mas é que vocês vão entender que essa alteração, ela tem tudo a ver comigo e eu precisava falar dela. Essa alteração foi promovida pela Lei 14.752, que entrou em vigor agora dia 12 de 2023, 12 de dezembro, portanto, há 8 dias agora da gravação desse vídeo. E qual que foi a mudança que essa lei promoveu no Código de Processo Penal? Havia no Código de Processo Penal um artigo que metia medo em muitos advogados, que era a multa por abandono de processo. Então, se o advogado, a juízo do juiz, ou seja, quem decidia isso era o juiz, ele injustificadamente abandonasse a causa, ele era punido com uma multa bastante pesada. Qual o problema dessa multa? Primeiro, que ela era uma multa, uma sanção, mas sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa, aplicada unilateralmente pelo juiz, que nós sempre defendemos, nós da OAB, não tem competência para punir por infração ética o advogado. Quem pode punir, e essa seria uma infração ética, o abandono do processo, quem pode punir por uma infração ética o advogado é a OAB e não o magistrado, não o juiz. Então, recentemente, esta multa foi extinta, foi abolida. Então, como é que ficou a redação? O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente. Em caso de abandono do processo, o acusado será intimado para constituir novo defensor e, se o quiser, na hipótese de não ser localizado, vai ser nomeado, não está aqui no final, mas esse é o final do texto, um defensor público. Mas, em suma, havia uma previsão de que sob pena de multa, e essa previsão foi retirada. Então, não há mais a possibilidade de se aplicar a multa do artigo 265 por abandono do processo. E eu insisto, claro que o advogado não pode abandonar o processo como uma forma antiética de tumultuar a causa e etc. Mas quem vai ter a competência para avaliar se aquilo foi feito com uma intenção, né, de tumultuar ou não, se era justificado, é o órgão de correção. Da mesma forma que a OAB não pode impor uma multa e cobrá-la dos magistrados, os magistrados também não podem impor uma multa e cobrá-la dos advogados. Cada um responde perante o seu órgão de fiscalização ética competente. E agora a grande discussão, eu acabei de ver que já tem uma decisão da ministra Daniela Teixeira do STJ excluindo a aplicação dessa multa, porque a grande discussão que nós começaremos a ter é sobre a retroatividade dessa norma. Eu sei que ela é uma norma de caráter processual e as normas de caráter processual têm, digamos assim, um comportamento diferente das normas de caráter penal. As normas de caráter penal, quando são mais benéficas, retroagem, quando são mais severas, não retroagem. As normas de caráter processual penal, elas se aplicam a partir do momento em que entram em vigor no processo, no estado em que se encontra. Se aplicam daqui para diante. Mas o problema é que essa norma que previa a multa do 265, embora seja uma norma de caráter processual penal, ela, na verdade, ela tinha uma natureza sancionatória. Essa multa era uma punição, essa multa era uma pena. Justamente, era uma pena sem devido processo legal, sem contraditório, mas essa multa era uma pena aplicada ao advogado. E, portanto, a natureza desta multa, a natureza sancionatória, torna defensável, e é isso que eu aqui defendo, a sua retroatividade. Ou seja, aqueles advogados que, aos quais foi aplicada a pena de multa antes da entrada em vigor, antes do dia 12 agora de dezembro, devem ter garantida a aplicação retroativa dessa lei para ter extinta a sua pena de multa. É o que defendo sob censura de meus pares, que são vocês. Bem, gente, esta é a nossa retrospectiva
legislativa 2023 realmente não foi um ano com muitas leis penais, não foi um ano assim farto de reformas penais. São essas 5 leis importantes aí, mas é legal, é muito importante você se manter sempre atualizadíssimo, seja para militar, seja para prestar concurso ou mesmo a prova da OAB. No próximo vídeo eu vou aqui, já estou me comprometendo a fazer uma retrospectiva de jurisprudência. Quais foram as súmulas que entraram em vigor, que passaram a existir no ano de 2023? É o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá certo? Beijão, hein, gente? Bom final de ano e até o próximo!